Há 30 anos, o tradicional e simpático América do Rio de Janeiro conquistava um dos títulos mais importantes e expressivos de sua história, e que também marcou o início de seu último grande período entre as principais forças do futebol brasileiro, em meados dos anos 80. A Taça, ou Torneio dos Campeões, organizada pela CBF, foi conquistada de forma invicta no dia 12 de junho de 1982, após 10 jogos, 4 vitórias, incluindo as 2-1 sobre o Guarani na decisão, e 6 empates. O início, depois de um melancólico 1981, no qual o melhor momento da equipe veio com o vice-campeonato da Taça Guanabara, muito mais pelos tropeços dos outros grandes do que por resultados próprios consistentes, o clube rubro adentrou o ano seguinte cheio de novidades. Apesar de começar a temporada disputando a Taça de Prata, como era chamada a segundona do brasileiro na época, o clube presidido pelo recém-impulsado Lúcio Lacombe decidiu investir pesado. O objetivo era claro: conquistar uma das vagas de acesso à Taça de Ouro durante a competição, como era previsto no regulamento, e partir para alçar voos maiores. O time se reforça para o Campeonato Brasileiro. Alguns dos reforços que chegaram em janeiro de 82. Em pé: Duílio, Chiquinho, Gilberto e Chico Santos. Agachados: Eloy, Gilson Gênio e Ayrton. Foram gastos mais de 100 milhões de cruzeiros, uma fortuna para a época, e mais do que gastou a maioria dos clubes da primeira divisão, na contratação de jogadores. Na primeira leva, chegaram do futebol paulista os laterais Chiquinho, Guarani, e Ayrton, São Paulo, o zagueiro Duílio, Portuguesa, o volante Pires, do Palmeiras, que veio em definitivo depois de já ter defendido América por empréstimo em 81, e o meia Eloy, Santos. Do rival Fluminense veio o meia Gilberto, um dos destaques na campanha tricolor do título carioca de 1980. Por último, veio o ponta-esquerda Gilson Gênio, ex-Flu, mas que estava no Bahia, e veio trocado por 3 jogadores. Para comandar o time, outro nome ligado ao futebol paulista: o ex-volante palmeirense Dudu, que fez dupla com Ademir da Guia na Academia do Palestra nos anos 60. Além dos reforços, o treinador, tio de Dorival Júnior, completou a equipe com remanescentes do ano anterior: o goleiro Hernani, o zagueiro Heraldo, o meia João Luiz e o ponta Serginho, entre outros, além de uma promessa de apenas 20 anos puxada dos juvenis: o meia atacante Moreno. Com esse elenco, o América obteve sem maiores dificuldades o acesso para a Taça de Ouro, competição na qual entrou na segunda fase, num grupo razoavelmente tranquilo. Completavam a chave o Vasco, já velho conhecido do estadual, o Bom Time do Operário MS, bem armado e sempre regular, e o Internacional de Santa Maria, RS, forte em casa, mas bastante frágil fora de seus domínios. Os 2 primeiros se classificavam para as oitavas de final, mas o Time do Andaraí repetiu sua sina de morrer na praia. Na última rodada, recebeu, precisando apenas do empate, os sul-matogrossenses em São Januário. E perdeu por 1-0, gol de Arthurzinho. A Taça dos Campeões. Melhor sorte, no entanto, aguardava o América após o fim daquele Brasileirão. No período de recesso entre o fim da competição nacional e o início da Copa do Mundo da Espanha, a CBF, então presidida pelo torcedor e ex-mandatário do próprio América Jolite Coutinho, organizou um torneio para manter os times em atividade. Reuniu 17 clubes que haviam conquistado algum torneio nacional ou interestadual de caráter oficial, mais o América, que entrou como convidado. Com a desistência do Flamengo, que acabara de levantar o Brasileiro e preferia excursionar pelo Nordeste, o Santa Cruz foi incluído. Pensado como um torneio de curta duração, a taça dividia os 18 clubes em 4 grupos, 2 deles com 5 equipes e outros 2 com 4. No A, estavam Vasco, Botafogo, São Paulo, Santos e Guarani. No B, ficaram Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e Santa Cruz. O América foi incluído no C, ao lado dos mineiros Atlético e Cruzeiro e do Grêmio. Enquanto o B era formado por Internacional, Bahia, Náutico e Fortaleza. Os times jogavam em turno e retorno, e cada um dos períodos apontava um vencedor da chave. E os 2 campeões se enfrentariam numa decisão do grupo, exceto no caso de um mesmo time levar turno e retorno, antes da semifinal, em jogo único, e da finalíssima, em ida e volta.